palavras do Santo Evangelho dos nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, hoje a gente celebra na liturgia da Santa Missa um santo muito especial, São Paulo Apóstolo. São Paulo, junto de São João Batista e de Nossa Senhora, é claro, são os únicos santos que no calendário da igreja tem mais de uma festa. Se a gente olhar todos os outros santos na história da igreja, a gente celebra normalmente o dia que eles faleceram, o dia que eles nasceram para Deus. Aqueles que foram crucificados, aqueles que foram mortos, a gente dá o nome de mártir, a gente celebra o dia da sua morte. São Paulo e São João Batista são os únicos dois santos na história da igreja, e São Pedro também, que nós celebramos duas festas no ano. Mas por que a igreja coloca para a gente celebrar essas duas festas? Porque Paulo, ele representa cada um de nós. A figura de Paulo. Paulo é um homem que, no decorrer de sua vida, foi passando por transformações, foi passando por mudanças. Quanto mais ele se aproximou de Jesus, mais ele foi mudando durante a sua caminhada, durante a sua vida. Fazendo uma comparação igual a gente também. Todas as vezes que a gente se aproxima de Jesus, se aproxima da palavra de Deus, a gente volta um pouquinho diferente. Ninguém vem para a missa e volta do mesmo jeito. Sempre tem uma palavra, sempre tem algo no nosso coração, sempre tem algo que nós escutamos ou pensamos quando nós nos aproximamos de Jesus, que faz com que a gente seja melhor. Nós sempre estamos em processo de conversão. Hoje a igreja celebra a festa da conversão de Paulo. Na primeira leitura que nós escutamos, nós ouvimos o próprio Paulo contando as coisas que ele fez. Paulo era um homem com uma cabeça muito fechada. Paulo ele cresceu dentro da sinagoga de Jerusalém. Paulo fazia parte, na época de Jesus, imaginem assim, que existiam homens que eram chamados fariseus, que nós já ouvimos tantas e tantas vezes no Evangelho, mas haviam homens que eles abriam escolas. Imagine eu aqui, se eu fosse um fariseu, eu falasse assim: bom, vou abrir uma escola e ensinar a doutrina aqui na capela Nossa Senhora de Fátima. Aí as pessoas falariam: bom, eu gosto do jeito que o Padre Wagner pensa, então eu vou para a escola do Padre Wagner. E eu era formado segundo o pensamento dele. Aí imagine que tinha um outro pensador, que abriu uma outra comunidade, um outro lugar, e a gente escolhia. Paulo era discípulo do homem mais famoso da época de Jesus, que é esse Gamaliel. Era o homem mais inteligente, era o homem mais falado, era aquele que era mais tido como o homem mais sábio. Ou seja, Paulo, para não ficar por baixo, um homem que pensava nas vaidades, que era vaidoso consigo, escolhe o mais eloquente, o mais, como a gente usando uma comparação nossa, o mais bambambam, né? da época dele. Porque Paulo era preocupado com as coisas externas. Paulo olhava e dava valor para isso, porque na época dele era importante. Mas em um determinado momento, Paulo ultrapassa Gamaliel. Paulo se torna tão famoso quanto ele, pregador, um homem que sabia a lei, a palavra de cor e salteado, mas um homem que era vazio por dentro. Tão vazio que chegou a perseguir os cristãos. E é isso que Paulo conta na primeira leitura. Que esse Paulo, formado por Gamaliel, um homem inteligente, que falava várias línguas, Paulo, um homem muito famoso, mas que em um determinado momento cai do cavalo. A expressão que a gente conhece, né, cair do cavalo, baseada na história de Paulo. Paulo que estava não em cima de um cavalo físico, mas do seu ego, do seu próprio eu. Ele sofre um choque quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco. E naquele momento ele fica cego. Mas eu faço uma pergunta: onde estava a cegueira de Paulo? Será que estava quando ele cai do cavalo? Ou estava nas escolhas que ele havia feito antes? A resposta mais certa é que Paulo já era cego. Ele não via a beleza do amor. Paulo era um homem, como eu disse para vocês, de cabeça fechada. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele experimenta esse amor. E agora ele muda de vida. E ele vai para Damasco. E lá em Damasco ele faz uma experiência maravilhosa de encontrar a comunidade do Líder.
quando a gente encontra a comunidade, encontra os irmãos,